Porque eu escuto, mas não entendo a conversa. Você passa por isso? Escuta que as pessoas estão conversando, mas não entendem o que está sendo falado? Com certeza conhecem alguém. Seu avô, sua avó, tio. É mais comum em pessoas mais velhas, mas também acontece com as mais novas. Por quê? Se eu estou escutando, por que eu não entendo? O problema é no ouvido? É no cérebro? Fica aqui comigo, no Otorrino em Casa, que você vai saber. Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou otorrinolaringologista e no vídeo de hoje nós vamos falar por que algumas pessoas escutam os sons, escutam as conversas, a televisão, filme, novela, mas não compreendem, não entendem o conteúdo dessa conversa. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Otorrino em Casa, que o nosso objetivo é trazer para vocês muita informação. Informação boa para te ajudar. Quanto mais informação de qualidade você tiver, mais poder você tem para construir uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Então, vamos lá? Pode parecer estranho, né? Por que alguém escuta e mesmo assim não entende? Primeiro, vou pegar aqui o modelo do ouvido rapidinho, só para a gente lembrar. O som passa aqui no canal do ouvido, vibra o tímpano, os ossículos da audição e passa aqui para o ouvido interno, para a cóclea. E aí estimula o nervo da audição e aí chega aqui no cérebro. Então, para a gente entender uma conversa, tem que ter ouvido funcionando bem e cérebro também. Porque quando essa informação chega aqui no cérebro, é que eu vou compreender. No cérebro é que vai se dar a compreensão daquilo que a gente escuta, qual é a reação que a gente vai ter, o que isso vai gerar, qual é a resposta, o que a gente vai fazer, qual atitude vamos ter. Então eu falei que para entender uma conversa é ouvido funcionando bem e cérebro também. Então, não entender pode ser um primeiro sinal de que seu ouvido não vai bem, de uma perda de audição. Antes até da pessoa perceber que está escutando menos, ela começa a ter dificuldade de compreensão. Presta atenção nessa informação. A gente escuta sons de frequências baixas, médias e agudas, certo? Você sabia que o ouvido humano percebe sons que variam de 20 a 20 mil Hz? Olha como é ampla a faixa de frequência que a gente escuta. E cada tipo de som tem uma frequência principal. Isso acontece também com os sons da fala. Então, tem sons que são de frequências mais graves. Por exemplo, as vogais A, E, I, som do M, N, P, B. Outros são sons mais agudos. Por exemplo, os sons de V, F, Z, S, V, S, Z. Então, pode acontecer uma perda de audição, por exemplo, nas frequências mais agudas, que é inclusive o mais comum, por exemplo, com o envelhecimento, e poupar as frequências mais graves. As pessoas que têm isso podem não perceber dificuldade de escutar que tem um som, mas vão ter dificuldade com esses sons mais agudos, e isso prejudica a compreensão. Ela começa a trocar as letras, as palavras não ficam claras, e imagina isso em uma conversa rápida, complexa, com muita gente falando ao mesmo tempo. No início, a pessoa se esforça para compreender, mas isso cansa, é uma escuta cansativa, uma fadiga auditiva. Vocês já perceberam que por um tempo as pessoas perguntam, né? Pede para repetir, mas aí com o passar do tempo elas podem acabar se cansando disso, se isolando. E quem antes era alegre, gostava de conversar, ver um filme, começa a ficar mais quieto, evitar encontros com mais gente, até com familiares. E aí, gente, o que acontece com o cérebro? Se o ouvido está ruim, o cérebro também vai ficar ruim, vai ser menos estimulado. Não só na área da audição, mas da compreensão, do raciocínio, ação como um todo, porque todas as áreas são interligadas. Uma se comunica com a outra. E o que acontece com um órgão que não é estimulado? Atrofia. O cérebro, então, vai perdendo função. E se vai perdendo função, perde o quê?
capacidade de compreensão. Olha o círculo vicioso, né? Então, nós precisamos do cérebro funcionando bem para a gente compreender. E a perda de audição vai gerar um impacto negativo. Toda essa historinha que eu contei é mais comum nos idosos, porque o envelhecimento do ouvido é a principal causa de perda de audição. Mas pode acontecer em qualquer idade se o ouvido não funciona bem. Então, a primeira mensagem: acha que não está entendendo, conhece alguém assim, procure um otorrino, faça um teste de audição. E mais importante, se tem uma perda auditiva, trate. Pode ser uma cirurgia, um aparelho de audição, não tenha preconceito de usar um aparelho se for o caso. Olha os prejuízos que a baixa de audição pode causar no seu cérebro e não tem que esperar. Não tem que esperar o cérebro sofrer todas as consequências que eu acabei de falar para tratar. Se essa baixa estimulação vai se perpetuando por muito tempo, esses prejuízos vão sendo consolidados e aí fica muito difícil de reverter. Quanto mais precoce a perda de audição é tratada, melhor o resultado. Voltando aqui o que eu já falei no início, né? Eu disse, para a gente entender uma conversa tem que ter ouvido funcionando bem e também o cérebro funcionando bem. Tem gente que não tem problema de audição, mas mesmo assim tem dificuldade de entender. O que pode estar acontecendo? Pode ser um problema no processamento dessas informações auditivas no cérebro. O que o cérebro faz com essas informações que chegam até ele? Uma alteração do processamento auditivo central. Central porque o problema está no cérebro. Isso pode acontecer isoladamente, sem outros problemas, outras doenças. Uma alteração do processamento auditivo central isolada. Tem exames que podem detectar esse problema e tratamento para ser feito. Pessoas que têm, por exemplo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podem ter essa dificuldade. Mas também pode acontecer como parte de uma doença, como uma demência, uma paralisia cerebral, uma sequela de um AVC, um derrame, enfim. Vocês têm essa percepção que escutam e não entendem, ou conhece alguém que tem, não é normal. Tem que procurar um médico, um otorrino, fazer um diagnóstico e tratar. Vamos resumir aqui para finalizar? Escuta, mas não entende? Pode ser um problema auditivo ou um problema no cérebro, ou um interferindo no outro. Quanto mais demorar para saber o que é, mais difícil de tratar. Fez um diagnóstico, foi proposto um tratamento, não enrole, não tenha preconceito, porque isso vai impactar no resto da sua vida. E você viu que as consequências podem ser muito ruins e às vezes até irreversíveis. E aí, gostaram dessas informações? Tem muito mais por vir aqui no canal Otorrino em Casa. Se inscreve no canal, compartilhe os vídeos que vocês acharem úteis, que podem ajudar outras pessoas. Podem escrever aqui nos comentários sugestões de temas para a gente compartilhar com vocês e até a próxima.